verdadeiro adorador adora o Pai, independente de situação, independente de circunstâncias, em todo o tempo ele adora. E se você quer adorar o Senhor nessa hora, pode adorá-lo, abra a sua boca e glorifique e adore ao Senhor. Aleluia. Quando nós adoramos ao Senhor, as cadeias caem por terra, e a Bíblia diz que eles ficaram livres, porque o louvor liberta. Eu acho interessante, irmãos, experiências de adoração. Hoje nós estávamos lá visitando a mamãe. Ela saiu da UTI, está na semi-intensiva. Amanhã deve ir já para o quarto. E ela estava cantando na cama, deitada, dizendo: olha, eu fico aqui adorando o tempo todo, porque não tem nada melhor do que adorar. E ela confessou hoje dizendo: já passei muitas lutas, já tive 6 partos normais, já tive um parto em cesárea, já fiz muitas cirurgias, já passei por muitos momentos difíceis, mas esse talvez até hoje foi o pior momento que eu passei. E ela disse: e eu venci tudo isso adorando. E quando a gente adora, o coração fica feliz. Ela estava dizendo: eu estou aqui adorando. E ela estava ensaiando, dizendo: eu vou cantar esse hino no culto de ações de graças, porque o diabo pensou que tudo tinha acabado. Teve um momento que bateu uma angústia no meu coração. Ela disse: parecia que não teria volta. E eu comecei a adorar. Eu não podia falar, parecia que eu estava um tanto inconsciente, mas dentro da minha mente eu comecei a adorar. Lá no centro cirúrgico eu comecei a adorar. E ela disse: eu vi quando a glória do Senhor encheu aquele lugar, eu vi quando meu coração começou a se alegrar. E ela disse: meus filhos, o segredo de vencer é adorar. Adorem, meus filhos, independente de lutas, independente de situações, meus filhos, o segredo é adorar. Adore ao Senhor. E eu fiquei feliz porque a mamãe estava sorrindo, dizendo: vale a pena adorar. Sabe quem o Pai está procurando? O Pai não está procurando ricos, o Pai não está procurando pobres, o Pai não está procurando altos nem baixos, mas o Pai está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Foi isso que aconteceu, João capítulo 4, a partir do verso 6. Os discípulos tinham ido comprar alimento para Jesus. Jesus estava junto ao poço de Jacó. E a Bíblia diz que quando Jesus está ali, chega uma mulher samaritana, e ela veio pegar água naquele poço, e Jesus começa a conversar com aquela dona, e Jesus disse: olha, eu estou com sede, dá-me de beber. E ela ficou um tanto preocupada, dizendo: engraçado, vocês judeus não têm comunhão conosco, nós que somos samaritanos, por que você vem me pedir água? Você não sabe que isso não pode? E Jesus disse: olha, mulher, se você soubesse quem está falando com você, você pediria e eu te daria água, e nunca mais você teria sede. Ela disse: mas como você vai pegar água? Você não tem com que tirar. Será que você é maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço e que ele bebeu junto com a sua família? E Jesus estava dizendo: não, mulher, a água que eu te der, ela vai jorrar dentro de você uma fonte, e nunca mais você terá sede. E aquela mulher, pensando que se tratava de algo natural, ela disse: Senhor, então me dá dessa água, para que eu não tenha que voltar aqui mais, para que eu não tenha que andar da minha casa para buscar água. E Jesus disse: não, mulher, eu estou falando de algo muito mais importante. E Jesus agora começou a liberar sobre a vida dela uma revelação, dizendo: traga o seu marido. E ela disse: mas eu não tenho marido. E Jesus fala algo que era particular, algo que era secreto no coração daquela mulher. Ela disse: realmente Jesus disse: você teve 5 maridos, mas esse que mora com você agora não é seu marido. E ela ficou espantada, dizendo: vejo que o senhor é profeta, porque o senhor está revelando algo que é segredo no meu coração. E aquela mulher ficou tão entusiasmada que começou a conversar com Jesus, dizendo: Senhor, diga-nos uma coisa, vocês judeus dizem que tem que adorar no monte, nós entendemos que é em Jerusalém que tem que adorar, nós entendemos que é aqui no monte, diga pra gente qual é a verdade. E Jesus disse: mulher, na verdade chegarão momentos, e a hora é agora, em que o Pai está procurando legítimos adoradores
adoradores, adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Na realidade, irmão, Deus está procurando nessa noite, e oxalá que Ele encontre na minha vida, tomara que Ele encontre na sua vida, tomara que Ele ache dentro de nós, aqui no nosso meio, legítimos adoradores, adoradores que adoram independente de circunstâncias. Pode tudo estar contrário, mas nós vamos adorar. Pode tudo parecer difícil, mas nós vamos adorar, porque quando começamos a adorar, a nossa adoração sobe ao céu, a nossa adoração chega ao trono de glória, e Deus recebe a nossa adoração. Se você quer adorá-lo nessa noite, jogue a sua mão para cima, abre a sua boca e comece a adorar, porque o Pai está recebendo legítima adoração nessa hora. A hora vem, e chegada é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Qual tem sido a nossa adoração? Nós só adoramos quando tudo está bem, nós só adoramos quando a conta bancária está gorda, nós só adoramos quando tudo à nossa volta está às mil maravilhas. Legítimo adorador adora o Pai independente de situação. Jesus entrou na casa de Lázaro, e lá estavam as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. E quando Jesus chega, Marta estava lá, ocupada, arrumando a casa. Imagina, puxa a cadeira, tira pó, e tira lá um pano que estava no chão, arrumando tudo. E Maria estava aos pés de Jesus. E de repente Marta ficou irritada e disse: Senhor, será que o Senhor não está percebendo que a minha irmã não quer me ajudar? Senhor, será que não dá para o Senhor dar uma ordem aí para ela vir me ajudar aqui a arrumar as coisas? E Jesus falou: Marta, Marta, por que você está tão agitada? Marta, por que você deixou tanta preocupação no seu coração? Marta, porque você está inquieta, Marta, correndo de um lado para o outro. Marta, Maria escolheu a boa parte, e essa boa parte não será tirada. Querido, quantas vezes nós deixamos de ser adoradores porque estamos inquietos, estamos preocupados, correndo de um lado para o outro, e tudo que Deus quer é a nossa adoração. Ah, meu irmão, se você hoje pode adorar, se você hoje pode glorificar, saiba de uma coisa: essa é a melhor parte. A melhor parte é estar aos pés de Jesus adorando ao Senhor. Marta estava correndo, agitada, e tudo isso é necessário, manter a casa arrumada, manter a casa limpa, mas aquele momento não era momento para arrumar, aquele momento era momento para adorar. Aproveita que o Espírito Santo de Deus já está nesse lugar, aproveita que a presença dele encheu essa casa, e comece a adorar, porque essa é a melhor parte. Desligue da sua mente toda a preocupação dessa semana, as contas que você tem que pagar, os compromissos que você tem que fazer, e separe a boa parte agora, e comece a adorar, comece a glorificar, porque essa parte não lhe será tirada. Oh, aleluia, essa parte não lhe será tirada. Abra comigo a sua Bíblia, livro dos Salmos, Salmo de número 40, no verso 3, Davi diz assim: o Senhor pôs um novo cântico nos meus lábios, na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Davi está dizendo de um novo cântico. Davi está dizendo, se você começa a ler esse Salmo 40, você vai entender que Davi estava animado. Davi estava aqui saltitando, Davi estava dizendo de coisas boas, Davi estava dizendo: Senhor, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi estava dizendo de um Deus que responde, Davi estava dizendo de um Deus que ele adorava, de um Deus que ele glorificava, e esse Deus trazia respostas. Aí no verso 2, Davi diz assim: tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Verso 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Davi estava alegre, Davi estava falando de coisas grandes, de coisas boas, mas o que eu acho lindo é que no último versículo do Salmo 40, o verso 17, aí Davi reconhece que tudo isso é a graça do Senhor. Davi reconhece que tudo
tudo isso é porque ele adora o Senhor. E quando a gente adora, Deus muda toda a situação. E quando a gente adora, Deus abre portas onde não tem portas. E quando a gente adora, Deus cria caminho onde não tem caminho. E no verso 17, Davi encerra dizendo assim, ó: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Sabe que Davi está dizendo?